E então, Livro dos Títulos, capítulo 17. Todo mundo tem a história de sua vida para contar e essa é a única verdadeira. Uma história inventada é apenas uma mentira bem contada. E de que serve uma mentira a não ser para nos enganar? Estes pensamentos sustentavam minha iluminação do dia anterior que a morte dos meus pais havia interrompido. Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior. Das Kapital, de Karl Marx. Die Protestantische Ethik unter der Geist des Kapitalismus, de Max Weber. A vida não acontece com a organização matemática de uma narrativa profissional. A vida é imprecisa, ineficiente, dispersa, cheia de vazios e acontecimentos inúteis. Além disso, a vida é escrita por todas as pessoas ao mesmo tempo. Não há um narrador onisciente. Já nas histórias inventadas, um único criador decide tudo. E a que critérios um escritor deverá obedecer? Critério algum. É tudo inventado. Até a coerência da história ele pode determinar. Um personagem tanto pode dizer sim como dizer não, morrer ou sobreviver, amar ou odiar. A invenção, tudo é permitido. Dicionário do Folclore Brasileiro, de Luiz da Câmara Cascudo. Change and Habit, The Challenge of Our Time, de Arnold Toynbee. Il Principe, de Niccolo Machiavelli. Na vida, a pessoa não tem um controle absoluto sobre tudo o que lhe acontece. Cada um de nós é o personagem central e o narrador da sua própria história, sem dúvida, mas as outras pessoas também o são, das histórias delas. A vida é, portanto, o resultado do encontro das vontades. Todos estão escrevendo, por assim dizer, o que dizem e criando, por assim dizer, o que fazem. A vida é um barco navegando no mar. Ela sofre a ação do meio que a sustenta. É empurrada pelas ondas, pelas correntes e pela maré, que, por sua vez, devem obediência ao vento, à rotação do planeta e à lua. Para manter o barco na direção desejada, o timoneiro deve compensar no leme os movimentos do oceano. A Little History of the World, de A.G. Gombrich. Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. A Room for One's Own, de Virginia Woolf. A vida é caótica e imprevisível. A literatura é ordenada e subordinada ao interesse do seu criador. Daí os truques dos escritores, os fatos escondidos, as surpresas impensáveis, as induções ao erro, as reviravoltas da trama. Igreja, Carisma e Poder, de Leonardo Boff. Fui tomado por uma grande revolta. A soberba da criação ficcional tornou-se evidente e insuportável para mim. A habilidade dos escritores em dar aparência de coisa acontecida a uma história inventada revelou-se uma desonestidade imperdoável. Desprezei toda a invenção. La Isola del Giorno Prima, de Umberto Eco. Also sprach Zarathustra in Buch für alle und keinen. É alemão, de Friedrich Nietzsche. É Assim Falou Zarathustra, de Friedrich Nietzsche. Eu passava os dias, as semanas, os meses com os olhos vidrados no céu ou no nada, correndo por dentro das mesmas ideias no percurso infindável de um pensamento circular, que só o que fazia era confirmar-se a si mesmo, se refutando, se redundando, se vangloriando de sua certeza inequívoca. Eu era o dono da verdade. Sein und Zeit, de Martin Heidegger. Como se fa una tese de laurea, de Umberto Eco. A Brief History of Time, From the Big Bang to Black Rose, de Stephen Hawking. Até no trabalho, gente, a confusão que eu faço com as línguas é terrível, né? Mas lamento. Até no trabalho eu passei a ficar quieto, fixado no meu raciocínio hipnótico. Esqueci do sexo e até de tomar banho. Por essa época também, o hospício estava um lugar muito louco. Os malucos não se entendiam e as menores questões terminavam em briga. Eu falava para os médicos: você trata um adulto como uma criança e ele fica maluco, porque um maluco é uma criança que nunca se adulterou. Eu comecei também a inventar palavras. Todo mundo falava o que queria, porque só eu seria obrigado a dizer apenas o que já está predito pelas palavras que existem.
customizei o meu vocabulário. Ulisses, de James Joyce, O Brasileiro Perplexo, de Raquel de Queiroz, Viaggio nella irrealità quotidiana, de Humberto Eco. O Brasil tinha entrado em uma grande convulsão social, com o surgimento de várias denúncias de casos de corrupção envolvendo todas as forças políticas do país, espalhadas por toda a administração pública, respingando até no judiciário. Parece que não, mas os malucos ficam muito intranquilos quando o mundo à sua volta se desestabiliza. Eles são tal qual os animais na floresta. Pressentem o perigo de longe e querem fugir antes que a destruição os alcance. Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. Os meus malucos estavam assim, inquietos. Deu muito trabalho acalmá-los com as minhas brincadeiras e eu também não estava no meu melhor. Criei um jogo de tabuleiro chamado A Jogada do Destino. Objetivo: enriquecer. Ganha o jogador que for o mais rico ao fim de 100 rodadas. Regras: o jogador rola os dados e sofre as consequências da casa onde parar. Existem 3 tipos de casa: casa dos políticos, dos empresários e do cidadão comum. Todos os serviços são fornecidos pela banca, que é a dona de todas as empresas, mas os jogadores podem comprá-las se caírem na casa do leilão. Existem 2 tipos de jogadores: pobres e ricos. Cada jogador escolhe uma carta sem ver. Carta azul: o jogador é um cidadão rico. Existem 3 categorias: rico simples, patrimônio de 1 milhão de dinheiros; muito rico, 100 milhões de dinheiros; e riquíssimo, 1 bilhão de dinheiros. Carta vermelha: você é um cidadão pobre. Existem também 3 categorias: pobre simples, patrimônio de 100 dinheiros; muito pobre, 10 dinheiros; e paupérrimo, 1 dinheiro. Todos os jogadores começam na casa do nascimento e logo de saída já pagam 1.000 dinheiros por terem nascido. Se você for um cidadão pobre, tem que fazer um empréstimo na banca, o que significa que você já nasce devendo. Eu desenhei um tabuleiro no chão do salão de televisão e eu e os malucos fomos inventando o que aconteceria em cada uma das casas. Na casa dos políticos: você é prefeito de uma cidade, vai sediar as Olimpíadas, você ganha 100 milhões. Eleito presidente da Câmara, ganha 150 milhões. Eleito presidente da República, seus filhos ganham 200 milhões. Eleito vice-presidente, espera 4 jogadas, ou então, eleito vice-presidente, dá um golpe parlamentar e assume a presidência, ganha 50 milhões. Acabou o seu mandato, virou ex-presidente, funda um instituto com seu nome e ganha 70 milhões. E na casa dos empresários: você é dono de uma rede de televisão, ganha 500 milhões. Você é dono de uma construtora, ganha 800 milhões, mas paga 100 milhões de propina. Você é empresário do setor metalúrgico, é preso por fraude fiscal, mas responde em liberdade e assim por diante. A casa do cidadão comum: paga 10, paga 100, paga 1.000. O cidadão comum só paga. As sugestões pulavam que nem trutas saindo do rio para procriar. Deputado denunciado por corrupção, foro privilegiado, continua jogando. Casa do prostíbulo, paga 100 dinheiros. Casa do carro importado, paga 70 dinheiros. Casa da mansão no lago, paga 300 dinheiros. Casa da amante fixa, paga 15% do que tem. Casa do divórcio, perde 50% do que tem. Você operou e virou mulher, ganha só metade do valor de quando... Você ganha só metade do valor de qualquer casa. Você voltou a ser homem, ganha de volta o que tinha perdido. Você é mulher e sofre assédio sexual. Perde o emprego porque denunciou e paga 100 dinheiros aos advogados e nunca mais trabalha, desgraçada. Você é um político honesto, perdeu, tá fora do jogo. Você é um cidadão honesto, paga 50% de imposto sobre tudo o que tem. Você é um cidadão honesto, mas não é otário, paga 25% de imposto sobre tudo o que tem. Você é um cidadão desonesto, mas é pobre, vai preso por 5 jogadas. Você é um cidadão desonesto, mas é rico, continua jogando. Você faz trabalhos manuais, fica só com 1% do que tem. Você é europeu e descobriu as Américas, ganha 500 milhões durante 500 jogadas. Quem administra o jogo é a banca, e a banca nunca perde. Foi uma tarde que fez história na Casa de Saúde Mental Antoine Artaud. Divertimento do melhor. Bia entrou no quarto um dia e perguntou se eu já estava pronto, mas eu não sabia que nós íamos sair. Era a missa de 1 ano da morte dos meus pais. Caramba, 1 ano! 1 ano havia se passado e eu nem tinha percebido. Fui com Bia só para fazer companhia. Fiquei lendo o salmo da missa e deixei o meu eu rico voar sobre o mundo enquanto o padre homenageava os mortos, sem saber da missa à metade. Chronicles, volume 1, Bob Dylan. Os Seres, de Thierry Martins Moreira. É porque é meu avô.
Los Autonautas de la Cosmopista, de Júlio Cortázar. Só a autobiografia é uma obra honesta. O que nos fica de uma história inventada? Nada. Uma sensação, talvez, mas que se confunde com muitas outras e tudo se contamina de impurezas até perder a distinção. Toda invenção desaparece da memória porque a coerência da obra de ficção é forjada arbitrariamente no absurdo, enquanto toda a vida é exemplar, porque é uma verdade vivenciada. A fome que passou, os sonhos que teve e o amor que sofreu, de fato passou, teve e sofreu. Toda a vida é uma boa história, porque é história. Não verás país nenhum, de Inácio Loyola de Brandão. A Odisseia, mas está em grego, né? Mas eu não sei falar. De Homero. A Ilha, de Fernando Moraes. Mas de pouco me valiam as minhas certezas. Ao me sentar para escrever a minha própria história, um vazio oceânico me inundava. Eu me perguntava pela minha vida e não encontrava nada. Ela estava lá, diante de mim, mas fora do meu alcance, como se tivesse a propriedade física de desaparecer quando alcançada pelo meu olhar, ou como uma coisa qualquer que cai por uma fresta e não conseguimos mais recuperar porque a nossa mão não cabe na passagem, ou ainda como aquele sonho que eu me sinto obrigado a sonhar e nunca acho. Constança já devia estar de volta ao Brasil, fazia tempo, e eu, além de não fazer a menor ideia de onde ela morava, não tinha um livro com o qual a conquistaria. Chorei algumas vezes de desespero. Cheguei a escrever um monte de palavras direto sobre a parede. Eu ficava olhando para elas, esperando para ver qual se designaria a ser a primeira do meu relato, mas nenhuma se atrevia. Palavras são gregárias, mas são tímidas também. Faltava-me uma palavra líder, aquela que guiaria todas as outras para o papel como uma imigração africana de gnus. Psychologie Typen, de Carl Gustav Jung. One Flew Over the Cuckoo's Nest, de Ken Kesey. No dia seguinte ao da missa de 1 ano pela morte dos meus pais, Bia morreu sem me avisar, dormindo. Não disse adeus nem fez drama. Deixou um vazio na minha vida que jamais se preencheu. Nos primeiros meses, eu continuei indo à missa como que para acompanhá-la, caso o seu espírito ainda tivesse algum assunto a tratar nesse mundo material. Mas depois achei tudo isso uma bobagem e deixei Bia em paz. A minha madrinha não deu trabalho nem na morte. A arte maior na poesia dramática de Gil Vicente, de Thierry Martins Moreira. Quando ela não apareceu para me acordar de manhã, eu fui até o seu quarto. Ela já estava vestida para o enterro, deitada na cama com as mãos postas sobre o peito, segurando um terço de madeira e madrepérola que era da afeição dela. Acho que Bia percebeu que ia morrer e se arrumou. Ela não queria mesmo dar trabalho nenhum. Tinha um bilhete para mim na mesa de cabeceira onde dizia que eu devia ligar para o número que estava indicado e avisar que era da parte da Bia. As pessoas lá saberiam o que fazer. Dizia também para eu sempre rezar o Pai Nosso, perdoar os meus pais e que havia dinheiro numa caixa dentro da última gaveta da cômoda. E tinha mesmo, muito dinheiro, todo arrumado como se saído da fábrica. Era tanto dinheiro que eu acho que Bia nunca gastou nenhum centavo do salário que ganhou. Eu telefonei para o lugar que ela mandou e de fato eles vieram e levaram Bia embora. Eu não fui ao enterro. Acho que não foi ninguém. Eu estava triste demais para sair de casa. Mas também não aguentei ficar sozinho e fui, adivinha onde? A livraria Al-Cabu me encontrar com seu velhinho livreiro. Sabendo que eu estava muito triste, ele me recebeu com muito amor e simpatia. Disse que estava quase pronto, mas eu não entendi do que é que ele estava falando. Deixei para lá, a velha é assim mesmo, fala umas coisas que não são nada. Depois ele começou com uma conversa dizendo que estava preocupado comigo, quis saber como é que eu iria viver agora sozinho. Sozinho eu sempre vivi. Eu respondi, mas não gostei de ter dito. Pareceu autopiedade, eu não queria que o meu amigo ficasse com pena de mim, que é disso que eu fujo desde sempre. Mas ele se consternou. Fez questão de me afirmar que a livraria Al-Cabu Edições Brasileiras era a minha casa,
que as portas nunca se fechariam para mim, que eu tinha ali um amigo para todas as ocasiões. Eu fiquei tocado, mas não gosto mesmo de conversa comovente. Maneei a cabeça, negando que houvesse razão para preocupação. Ele então falou que tinha algo especial para mim, mas que era outra coisa e não aquela que estava quase pronta. Algo que iria me ajudar a atravessar os dias de luto, esses de agora e todos os demais que a vida nos reserva. Poesia, ele falou, escandindo as sílabas, dando desse modo grande nobreza à palavra, e me indicou uma estante enorme a um canto da livraria. Leia tudo, mas um pouco de cada vez, que poesia é leitura muito forte. E então pegou um livro na estante com todo cuidado, como quem retira o combustível radioativo de uma bomba atômica, e me entregou uma primeira edição de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. Comece por esse aqui, se me permite uma sugestão. E sorriu, me olhando fixo nos olhos, satisfeito porque sabia que estava me fazendo um bem enorme. E estava mesmo, mas não o que ele imaginava. Não o que ele imaginava, mas outro. Delirar deslizando os olhos sobre livros de poesia levou o meu eu rico por viagens de uma intensidade nunca antes experimentada. Invenção de Orfeu, de Jorge de Lima, Os Lusíadas, de Luís de Camões, O Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro, Mensagem, de Fernando Pessoa, 2 enxertos de Odes, de Álvaro de Campos, O Livro das Ignorâncias, de Manuel de Barros, Bagagem, de Adélia Prado. Depois de ler poesia, eu nunca mais quis ler outra coisa. Guardar, de Antônio Cícero. A Teus Pés, de Ana Cristina César. O Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde. O Livro de Cesário Verde, de Cesário Verde. Obras completas, de Vinícius de Moraes, de Manuel Bandeira, de Carlos Drummond de Andrade, de Murilo Mendes, de Castro Alves, de Augusto dos Anjos, de Gregório de Matos. Alto do Frade, de João Cabral de Melo Neto. O Choro de África, de Agostinho Neto. A Educação pela Pedra, de João Cabral de Melo Neto, Sonetos, de Flor Bela Espanca, O Outro, de Mário de Sá Carneiro, Canto da Noite, de Augusto Frederico Smith, Raro Mar, de Armando Freitas Filho, Meu Livro de Cordel, de Cora Coralina, e tantos mais, tantos outros, sobretudo Galáxias, de Haroldo de Campos. Esse livro produziu a viagem mais alucinante da minha vida. É o único livro que eu li sem ler e reli não lendo diversas vezes. O seu velhinho livreiro sorria de autêntica felicidade cada vez que eu entrava na Alcabu Edições Brasileiras e corria direto para a estante dos poetas. E toda vez ele me dizia, está quase pronto, e eu comecei a achar que ele estava esclerosando. Quando você se cansar de ler em português, passa aqui, porque eu quero te presentear com uma edição de Illumination, de Arthur Rimbaud, e tem também do Inéser Elegien, de Rainer Maria Rilke. Mas vem com tempo.